ao Senhor, Pai. Muito obrigado. Obrigado pela saúde. Obrigado por este lugar. Obrigado pelas vidas que conseguiram chegar até aqui. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça e bondade sobre as nossas vidas. Nós te louvamos. Recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. E amém, glória a Deus. A paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2. Vou ler só um versículo, depois a gente retoma novamente. Você continue com a sua Bíblia aberta, tá bom? Capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Fala comigo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque a tua palavra é maravilhosa. Ah, Senhor, o Senhor é o único que tem o poder sobre aquilo que ninguém tem. Porque o Senhor criaste as estrelas, as águas, os céus, a terra, todas as coisas, e também nos criaste. Por isso, Senhor, tu és aquele que pode nos dominar, pôr o controle sobre as nossas vidas. Nós te louvamos. Senhor, tudo aquilo que não é teu, repreende agora. Toda opressão, toda tristeza, todo jugo, todo ataque, todo dardo, tudo aquilo que não é do Senhor, toda canseira, todo desgaste, caia por terra agora em nome de Jesus. Renova as nossas forças. Fala conosco, Senhor. Nós repreendemos aquele que vem contra a tua palavra. Abre os nossos ouvidos. Colocamos a nossa mente cativa ao Senhor Jesus. Ah, Senhor, vem falar conosco, Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não podemos entender nada, fazer nada. Ah, nós somos dependentes. Espírito Santo, tu tens liberdade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Nós estamos felizes, né? Porque estamos aí terminando a jornada de 2018. Se aproximando 2019, né? Isso é um motivo de nós nos alegrarmos no Senhor. Nós tivemos algumas baixas, né? Nas nossas vidas, no nosso meio, mas o Senhor é aquele que sabe o momento e a hora. Ele tem o controle de todas as coisas. Por isso que nós temos que estar sempre prontos, porque nós nunca sabemos qual vai ser a hora. Né? Qual vai ser o momento em que o noivo vai chegar ou que o pai vai nos chamar? O momento que o noivo vai chegar, nós temos que estar com a candeia acesa, não é? Como as virgens que estavam, né? As noivas que estavam prontas com as candeias acesas. E as que não estavam preocupadas, acabou o azeite. E as candeias se apagaram e elas não puderam entrar para bodas com o noivo, para a festa do Cordeiro, né? Então, nós temos que estar preparados. E quando o Pai nos chama, o Pai é soberano, onipotente, onisciente, o alfa, o ômega, né? O princípio e o fim. Ele sabe o momento em que acaba o nosso tempo aqui na terra, né? Às vezes, quando vai chegando essas datas e nós vamos tendo uma grande responsabilidade de terminar e iniciar
algo que o Senhor proporcionou para nós. Não é verdade? Isso é uma grande responsabilidade, porque nós começamos a fazer uma análise, né? Uma retrospectiva. Nós fazemos parte de um reino, nós temos contas a prestar para esse reino. E isso é muito importante, que você que está aqui, né, Deus preparou para nós estarmos aqui. Que você, terminando esse ano, já passamos o Natal, agora vamos ter a passagem de ano, mas que você avalie a tua vida, que você programe com o Senhor aquilo que você tem como propósito, né? Mas que coloque os propósitos do reino em primeiro lugar. Porque a palavra fala que aqueles que buscam primeiro o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas, né? E mesmo a gente fazendo tudo isso, servindo 24 horas, quando vai chegando essas datas, nós falamos, puxa, Senhor, eu poderia ter feito mais coisas, né? E, ultimamente, eu tenho falado para o Senhor, o Senhor precisa me dar saúde e condições. Porque quando eu começo a pensar nas missões, eu falo, eu preciso estar bem para poder fazer, né? Mas bem para estar na igreja, bem para atender as necessidades, né? Que isso é muito importante. Agora, uma coisa que nos deixa aliviado é que nós estamos conectados com uma fonte que é inesgotável. Imagine você que o Senhor, o trono dele, tem para nós tudo que nós precisamos, né? Isso é bom, né? Porque nós temos o Senhor. Mas, como hoje é um dia de libertação, e se existe algo que nós precisamos ser libertos, senão nós não vivemos a promessa, é na nossa mente. Depois que nós aceitamos Jesus, a nossa mente ela não pode continuar uma mente carnal, uma mente humana normal. Porque quem aceita Jesus se torna parte desse reino, então vive coisas que são loucas para o mundo, né? Mas que são espirituais. E quando nós falamos de mente, a mente é tão poderosa que ela tem poder de fazer você ver, sentir, enxergar, tudo. Imagine o poder da mente. Mas só que a mente é algo interessante. Você não consegue ter controle. Por exemplo, eu não tenho controle das mentes de vocês aqui. Você imagine se eu pudesse pensar o que cada um está pensando olhando para mim aqui. Mas o Espírito Santo sabe o que você está pensando. Então, acho que foi o bispo que curtiu no Facebook, que fala assim, tinha uma frasezinha assim, que a nossa memória ela é muito engraçada, né? Eu me lembro de tudo que eu queria esquecer e esqueço de tudo que eu preciso lembrar. Alguém viu isso? A tia Vera acho que curtiu, né? Então, aquilo que eu preciso esquecer, eu não esqueço. E aquilo que eu preciso me lembrar, eu não me lembro. Paulo também fala isso. Paulo fala assim, aquilo que eu preciso fazer, isso eu não faço. E o que eu não consigo fazer, né? Aquilo que eu precisaria fazer, isso eu não faço. E faço o que não era para fazer, né? E quando nós pensamos na mente, queridos, eu quero falar para você que a mente humana, embora ela foi criada por Deus, Deus fez o cérebro, é uma coisa extraordinária, porque quando você olha por dentro dessa caixa que nós temos aqui, né? Nós vemos aqui um monte de minhocas, um monte de coisa aqui, que nós não entendemos a função, mas cada coisa tem uma função para o nosso corpo,
né? E quando nós começamos a pensar que nós não usamos 1/3 da nossa capacidade mental que nós deveríamos. Você sabia disso? Você sabia que cada pessoa que começa a aprender uma língua estrangeira, ela aprende ela destrava uma parte do cérebro, que ela pode aprender 2, 3, 4, 5, 6 línguas, porque ela conseguiu destravar uma parte do cérebro. Existem coisas no nosso cérebro que nós morremos e não conhecemos. Existem situações, funções, manifestações que são desconhecidas até pela ciência. Às vezes uma pessoa fica em coma meses, né? Um tempo que para nós que estamos fora achamos algo irreversível. E de repente aquela pessoa, aquele cérebro volta a funcionar e dá ordem para as funções do corpo. Isso é extraordinário, não é verdade? Mas o que eu quero te chamar a atenção não é dar aula de medicina para você. Eu quero falar para você que a nossa mente, ela não pode ser uma mente medíocre. A nossa mente, ela não pode ter uma pequenez que geralmente nós temos. Por quê, pastora? Por falta de conhecimento, de entendimento e de nós investirmos na nossa mente tudo que nós deveríamos investir e não investimos. Então, a nossa mente ela vai ficando limitada. Porém, ela tem um poder de registrar tudo, desde o momento que ela é conectada, o esperma no óvulo e começa a gerar, aquele momento já começa a ter registro de todos os acontecimentos na mente. Como assim, pastora? Você vê que uma mulher que ela é violentada, que o marido bate quando ela está grávida, que ela sofre, aquela criança, quando nasce, ela manifesta o registro do que ela passou dentro da barriga, com reações, com doenças, enfermidade, insegurança, com sintomas, medo, né? Com situações que ela não viveu fora, mas ela viveu no ventre da mãe, para vocês verem o poder da mente. E o mais interessante é que o diabo sabe disso. Então, o diabo sempre quer nos marcar com registros para nos ferir e nos paralisar. Por isso que hoje nós estamos nessa libertação, né, da mente e vamos estar quebrando algumas coisas. Quando nós deixamos de ser uma mente limitada e começamos a dar informações para a nossa mente de algo que é sobrenatural, como a Bíblia, então a nossa mente começa a nos levar a viver aquilo que não é lógico. Interessante isso, não é? Por quê? Porque a Bíblia, na verdade, ela é espiritual. Uma pessoa carnal, você pega a Bíblia, dá para qualquer pessoa que está lá fora, que não conhece Jesus, e ela começa a ler, ela vai ler como um livro normal. Ela não vai tirar entendimento, ela não vai tirar lição, ela não vai tirar direção, ela não vai tirar nada. Ela vai falar que é um livro muito interessante, que tem um monte de histórias, não é? Um livro de histórias, né? Mas quando nós aceitamos a Jesus e nós começamos a viver de uma forma diferente, então a nossa mente começa a ser diferente também. Amém, queridos? Pastora, mas quando isso não acontece, a pessoa está 20 anos na igreja e continua agindo do mesmo jeito?
Porque não houve transformação, não houve um agir do Espírito Santo. O Espírito Santo está lá escondidinho, mas ele não teve liberdade. O Espírito Santo dentro de nós, ele tem liberdade dentro de nós. Então eu quero ler para você agora, se está com a Bíblia aberta, em 1 Coríntios 2, para você entender tudo o que eu estou falando e vou continuar falando para você, que está aqui. 1 Coríntios 2, eu quero ler a partir do 6 com você. Que eu li o 16, mas agora nós vamos ler a partir do 6. Tudo bem, queridos? Vocês estão entendendo? Se vocês estiverem com sono, se estiver meio cansado, vocês pode ficar em pé, fica à vontade, né? Olha o que diz aqui, 1 Coríntios 2, 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Imagine vocês, queridos, que se a gente fosse buscar a sabedoria dos nossos políticos, que estão terminando a jornada deles, o que seria de nós? O que está escrito aqui? Reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. A sabedoria de Deus já existia antes do antes. Já era, estava com Deus, né? É um mistério a sabedoria dele, mas para a nossa glória, sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque, isso eu estou falando, a gente está falando dos nossos políticos, imagine os políticos e os sacerdotes e pastores da época que crucificaram Jesus, que é o que ele vai falar agora. Olha aqui, sabedoria que essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Eles não tinham sabedoria. Eles conheciam a letra, mas eles não tinham o agir do Espírito Santo. Mas como está escrito, esse é um dos versículos que eu mais gosto. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Perscruta significa sonda, sonda. Porque o Espírito a todas as coisas ele sonda, até mesmo as profundezas de Deus. É o único que pode conhecer Deus, saber o que Deus pensa, o que Deus quer, é o Espírito. Mas, olha aí, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão a seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucuras
procura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém, queridos? Muito interessante, porque esse texto é um texto que nos traz uma chave que nós devemos usar. E essa chave é a chave da sabedoria. A sabedoria é algo que nós vemos na Bíblia. Quem desejou e pediu, Deus liberou de uma forma sobrenatural. Quem pediu sabedoria na Bíblia? Salomão. Salomão poderia ter pedido: olha, Deus, eu quero que o Senhor destrua meus inimigos, eu quero riquezas, eu quero tudo que existe aqui na terra. Eu não sei, ele poderia ter pedido tantas coisas, mas ele pediu sabedoria. Ele pediu algo que fazia diferença e que moveu o coração de Deus. Então, eu quero falar para você que essa é uma chave que nós temos que estar usando. Essa chave da sabedoria, ela vem para nós entendermos, para nós enxergarmos, para nós vivermos a promessa, para nós andarmos dentro da palavra, para nós caminharmos a nossa jornada e conseguirmos executar o propósito que Deus tem na nossa vida. Sem sabedoria nós não conseguimos. Sabedoria é algo que só o Senhor pode nos dar. Aquilo que vem da parte de Deus. Entender a fidelidade de Deus. Não adianta nós sermos religiosos. Religiosos eram os sacerdotes. Eles faziam tudo direitinho, faziam o sacrifício, recebiam as ofertas, tinham o papel deles, mas eles não deixavam o Espírito de Deus agir na vida deles. Quando nós entendemos isso, então nós começamos a andar num novo patamar espiritual. Quando nós falamos desse texto no versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração de Deus, do homem, aquilo que é de Deus, é algo que nós precisamos desejar, queridos. E para isso nós precisamos ser libertos. Libertos da nossa mente limitada, libertos da religiosidade, liberto das coisas da terra que nos prendem. Pensa aí comigo, quantas coisas da terra nos prende? Não é verdade? Tem bastante coisa que nos prende. O que prende e toma teu tempo? Vamos falar uma coisa que toma bastante teu tempo, que você acha que é normal. O que você acha que é normal e toma bastante teu tempo? Que antes não tinha, mas agora tem. Toma nosso tempo. Antigamente não tinha. Antigamente a gente tinha que parar tudo, ir lá no telefone e discar, não é? Depois veio os botãozinhos, não é? Daí veio o celularzão desse tamanho, né? E agora ninguém... É impossível alguém não ter um celular na face da terra. Mas toma o nosso tempo. Coisas que têm nos prendido. Vocês acham que o que nosso olho não viu, nós vamos encontrar? Agora a gente encontra tudo, né? Porque o YouTube tem tudo, né? Tudo que você precisa, né? Estava ouvindo na televisão, tudo que você precisa. Estava falando quais eram as coisas mais procuradas, né, bispo? Nós estávamos ouvindo, né? Coisa que é mais procurada, receita é procurado, né?
Que mais? Pipoca doce, é procuradíssimo. Um dos primeiros. Como agora o que está mais procurado no YouTube agora, esses dias, é fazer aquela meleca de criança brincar. Vocês acreditam? Gente, os meus não são mais pequenos, mas quem tem criança pequena acho que deve estar enlouquecido fazendo meleca, né? Slime, que as crianças trouxeram ali e jogaram na parede. Eu falei, vocês vão limpar. Que eu fiquei doida com elas. E elas ia grudando, né? Então, mas o que o ouvido não ouviu, e que não chegou no nosso coração humano, Deus tem reservado para nós muito mais que o YouTube. Muito mais do que a gente acha que sabe, que já viu, que conhece. Deus tem reservado para nós. E eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. Nós poderíamos estar todos em casa, descansando, nos refrescando, né, Miriam? Está com o zoinho fechando, né, Miriam? Mas nós estamos aqui. O que é que você gostaria de ver que você não viu ainda? Pensa aí. O que é que você gostaria de ouvir? Qual é a notícia? Qual é o que você tem esperado por anos e anos e você nunca ouviu? O que é que o teu coração desejou ou deseja, mas você nem sabe direito o que é que ele tem desejado? Ele tem um desejo. O que será que é? Você sabe? Você tem isso pronto dentro de você, na tua mente, no teu espírito, na tua alma? Porque eu quero te dar uma notícia. Que se o Espírito Santo de Deus habita em você, se você tem uma aliança, está conectado com o Pai vai te fazer você ver, você ouvir e você entender no coração aquilo que você nunca imaginou, mas que Deus tem reservado para você e para mim. Porque o nosso Deus não tem impossível. O Espírito Santo de Deus conhece o Espírito de Deus. E o Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele tem ciúmes, ele intercede, ele ensina, ele está conosco, ele dá o alerta, ele está com você, ele que faz você sentir se aquele momento é para continuar ou é para parar. Mas eu quero falar para você que quando nós entendemos que estamos conectados com eles, que é o que nós acabamos de ler aqui, que Paulo falou, quando você anda no Espírito, você entende as coisas espiritualmente. Quem anda na carne não entende as coisas que são espirituais. E se existem coisas que você ainda não entende que é espiritual, então você precisa buscar um pouquinho mais a presença do Espírito e deixar o Espírito te encher, te curar, te limpar, renovar a tua mente, apagar e limpar o que está lá, que está do passado, que tem tomado um lugar na tua mente, no teu espírito, na tua alma. Hoje a coisa mais comum é você ter um psicólogo, você ter um psiquiatra. Nunca se houve tanta necessidade como se há agora. Por quê? Porque coisas que são psicológicas têm que ser tratadas psicologicamente. Coisas que são da alma e do espírito têm que ser tratado com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o único que vai na alma, lá na sua alma, e
cura e tira, limpa a raiz de amargura, tira a tristeza, tira a dor, porque Ele tem esse poder. Isso é maravilhoso. Ai, pastor, então nós não precisamos de psicólogo, não precisamos de psiquiatra. Precisamos de tratar cada coisa como tem que ser tratado. Porque às vezes o nosso corpo, o nosso organismo está precisando de algo que nós não produzimos mais. E nós precisamos, já falei isso aqui, não é? E nós precisamos de um remedinho que é tão bom, não é? E às vezes nós estamos numa situação, principalmente mulher, né? Às vezes é hormonal, toma um remedinho, resolve o problema. Não é assim? Então, tem coisas que precisam ser tratadas. Mas aquilo que é espiritual, o Paulo está falando nesse texto que nós acabamos de ler. Olha, você vai discernir. Olha aqui o versículo 12. Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo. Não é o que o mundo pensa, o que o mundo acha, o que o mundo sente. Não. Nós não temos parte com eles. Nós temos com o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Queridos, isso é poderoso demais. Isso tem que fazer a diferença na nossa vida de cristão, de servos de Deus. E buscar do Senhor aquilo que Ele tem, essa chave. E repreender. Nunca houve tanto espírito de loucura como tem vindo. Porque esse Espírito de Deus é o que discerne o espírito das trevas que tem nos atacado. Está entendendo? O Espírito de Deus que habita em nós, ele discerne o espírito das trevas. Como assim, pastora? Nós não vemos o espírito das trevas fazer, mas nós vemos as pessoas se matarem, nós vemos as pessoas se suicidarem todos os dias, nós vemos as pessoas terem, jovens, crianças, vontade de morrer, sem motivo nenhum, porque é o espírito das trevas do mundo querendo destruir o ser humano, que na verdade é o que ele tem como objetivo. Mas eu quero falar para você que Deus tem a sabedoria que nós precisamos. Porque ninguém possui habilidade de conhecer aquilo que Deus tem para nós. Mistérios. Agora, essa semana, você liga a televisão, programa da tarde, é um tal de vir vidente, é um tal de querer pôr carta, é um tal de jogar não sei o quê. Queridos, nós não dependemos disso. O nosso vidente maior é Deus. A Bíblia fala que Ele tem para nós um bom futuro. E o bom futuro que Ele falou, que está escrito, é verdade sobre nós. Ninguém tem habilidade para declarar o nosso futuro, a não ser Satanás, que ele joga. E às vezes ele acerta. Porque quando ele joga, as pessoas acreditam, recebem aquilo, e aquilo dá legalidade para ele vir e fazer o que ele jogou e determinou no mundo espiritual. Sabia disso? Pastora, mas a mãe não sei o que lá, a fulana está falando que vai acontecer mais não sei o que lá, que a Xuxa vai ter mais um probleminha de avião, que ela vai cair de avião, vai ter um probleminha de avião. Queridos, está repreendido em nome de Jesus, não tem problema. Todo diagnóstico maligno vem do inferno, que não é de Deus, vem do inferno. O que vem de Deus está aqui para nós. O que nós buscamos o ano inteiro. O que nós buscamos o ano inteiro? Nós buscamos que nós temos uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel, uma terra que não vai faltar nada, que o Senhor nos prometeu, que nós vamos possuir, que nós vamos dominar, e que nós ali teremos fartura. Essa é a terra que nós acreditamos que vamos viver.
E às vezes demora, queridos, porque estava hoje com o bispo, a gente estava vendo nossos cadernos de pregação, e a gente tem alguns anos que a gente marca muito a gente. E um dos anos que nos marcou foi o ano de Isaías. O ano de Isaías foi um ano tão forte. Foi um ano forte, que nós temos vivo na nossa memória. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Eu quero falar para você que o Senhor, Ele quer nos habilitar a vencer todo o mal. O Senhor tem cura para nós, querido. Mas quando nós não entendemos na nossa mente voluntariamente e desejamos, olha, queridos, aqui está outra chave: desejar conhecer a palavra. Faz a diferença. Se você não desejar, você vai ficar na mediocridade, na sua limitação, e você vai ouvir só a palavra que a gente ministra aqui, que é muito pouco. Porque nós precisamos de mais para alimentar o nosso espírito. E tudo que nós colocamos de informação é aquilo que o Espírito Santo pode buscar lá na sua biblioteca e trazer no momento oportuno que você precisa. Sabia disso? Se você não põe informação, ele não vai saber. Ele não vai ter que buscar. Você está entendendo como que funciona? Por isso que eu falei da mente. Ai, pastora, mas eu li Apocalipse, não entendi nada. Não importa, tá? Está registrado. O Espírito Santo vai buscar na hora certa. Eu li lá o Velho Testamento, Juízes, não sei, Juízes foi depois de Josué. E teve a revelação. Cada dia ela tem uma revelação diferente daquilo que você já leu. Se eu abrir domingo, e hoje, se eu for pregar a mesma palavra para vocês, a mesma, o Espírito Santo vai trazer outra revelação, de outra forma, porque ele se revela. É um livro que tem novidade para nós. Por isso que nós temos que ler. Tem lá atrás, eu não sei se tem aí, Fabi, um programa da Sociedade Bíblica do Brasil. Está aí? Está aí? Quem já esteve conosco, eu lembro, acho que aqui a tia Vera, que já leu a Bíblia uma das vezes que nós fizemos, né, tia? Acho que uns 2 anos atrás. Mais, né? Acho que uns 4 anos. A gente estava... Tem bastante aí? Pode trazer para mim. Você quer ler a Bíblia? Você quer? Como que eu vou ler a Bíblia, pastora? Eu não sei. Como que eu começo? Olha, aqui tem uma sugestão da Sociedade Bíblica do Brasil. Esse ano, 2019, nós vamos retomar pode distribuir. Nós vamos retomar a leitura bíblica junto com as crianças. Bom, né, Dora? Vamos voltar aos tempos antigos, né, tia? Não foi bom para a senhora? Queria que a senhora falasse como que foi a leitura em 1 ano da Bíblia que a senhora fez. Isso. Pode falar. Ah, tá. Tia, mas me fala uma coisa. Da primeira vez que a tia leu e hoje, a senhora conseguiu já assimilar a história ou coisas que a senhora não entendia, entender? Melhorou.
a gente prega aqui, e você já leu esse texto, não dá uma sensação, o teu cérebro, a tua mente não traz, olha, esse versículo eu já li. Eu não sei se você consegue entender, ele dá um sinal, não dá um sinal? É como se fosse fixando, né? Aquilo. Agora, é muito importante que o Espírito Santo, ele vai lembrar você. Mesmo que você não lembre. Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade de guardar endereço. Eu não guardo endereço, né? Que é 1 Coríntios 2, versículo 16. Eu não consigo. Mas eu tenho na mente o versículo, eu trago, o Espírito Santo me traz. Agora eu quero falar para você que é um milagre. Por que milagre? Por que eu não lembro nome e número? Eu não lembro. Eu não gosto de mexer com dinheiro, não gosto de mexer com número e nome das pessoas, a não ser que ande comigo um tempo. Porque quando eu era pequena, eu tomei um veneno. Eu fiquei em coma. E o médico falou para minha mãe que eu não ia ficar nunca mais boa da cabeça. Que nunca mais eu ia... a quantidade de veneno que eu comi uma bolinha que, igual uma xixi, que se chama saia de noiva. É uma flor branca grande, tem rosa também. Minha mãe tinha no quintal e dava uns machixizinhos, assim, umas bolinhas verdes. Eu peguei, piquei e comi com leite, com a minha amiga. E comecei a delirar. Fui para o hospital, entrei em coma. Fiquei em coma muito tempo. E o médico falou, se ela voltar, ela vai ter problemas sérios. Eu não tenho problema nenhum, a não ser a dificuldade de assimilar. Não era nem para mim pregar. Não era para mim saber a Bíblia, mas eu sei a Bíblia, eu cito a Bíblia para você, não por endereço, mas porque o Espírito Santo me traz na cabeça, na memória. E a gente senta, às vezes, para conversar com as pessoas, né? E eu falo os versículos, eu tenho na memória, porque é uma chave para o Espírito Santo. Por isso que nós temos que ler, buscar, ouvir. Ai, pastor, eu não tenho tempo de ler, então precisa comprar um CD, ou então põe a Bíblia online e vai ouvindo. Você tem que ouvir. Você tem que encher a tua mente, o teu inconsciente, para que o Senhor venha se manifestar. Mas eu quero ministrar para você algumas curas nessa noite. A primeira cura que eu quero ministrar está em Mateus 12, 22. O Senhor, Ele quer nos curar. Porque além de nós vermos, ouvirmos, estar com o nosso coração, aquilo que nós não conhecemos no nosso coração, o Senhor quer tirar de nós a cegueira e a surdez. Aqui em Mateus, capítulo 12, versículo 22, fala assim: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? O que eu quero ministrar para você é que o Senhor quer que você escute a voz dEle, que você enxergue aquilo que Ele está te mostrando e que você não conseguiu enxergar até agora. Você crê que o Senhor pode fazer isso? Então, primeira coisa, põe a mão nos teus ouvidos, fecha teus olhos. Você vai falar assim: Deus, em nome de Jesus, pelo milagre que Jesus fez, aquele endemoniado
começou a escutar. E eu quero, a partir de agora, escutar a tua voz, a tua palavra, a tua verdade. O que o reino dos céus tem para a minha vida, eu vou escutar a partir de agora. E eu declaro, pela minha fé, destampar dos meus ouvidos agora, surdez, sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Põe nos olhos agora, aleluia, glória nos olhos. Deus, em nome do teu Filho Jesus, eu creio que o Senhor vai tirar a minha cegueira espiritual e eu vou enxergar espiritualmente tudo que o Senhor tem me mostrado e eu não tenho conseguido enxergar. Mas agora, pela minha fé, as escamas vão sair. O espírito de cegueira vai sair. E eu vou enxergar o que o Senhor quer que eu enxergue. E o que eu nunca enxerguei. Em nome de Jesus. Amém. Tira a mão. Amém? Abre bem o olho assim. Você vai começar a enxergar coisas que você não enxergava até agora. Amém, queridos? Eu quero falar para você que existem situações que nos paralisam. O Senhor quer nos curar da paralisia. Se você andou esse ano todo e não conseguiu sair do lugar, nada aconteceu na tua vida, porque existe uma paralisia espiritual. Hoje o Senhor vai tirar essa paralisia, que você não consegue sair. Você anda um pouquinho, mas depois volta para trás. Vai do ladinho, acha que vai dar certo, não dá certo. E está paralisado. O Senhor hoje quer nos tirar. Eu quero que você abra um pouquinho mais para trás. Mateus, capítulo 9. Versículo 1. Nós não vamos ficar nem como igreja e nem como pessoas paralisadas. Nós vamos caminhar. Nós vamos nos levantar, nós vamos conquistar, nós vamos realizar o que nunca realizamos, nós vamos viver o poder de Deus. Diz assim, Mateus 9:1, entrando Jesus num barco, passou para o outro lado da sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Esse milagre ele tem algumas características. Havia ali uma situação de pecado ali. Então Jesus, sendo onisciente e onipresente, ele sabia. Então, existem situações que nos paralisam e roubam o nosso ânimo. Põe a tua Bíblia do lado aí, porque nós vamos orar e você vai levantar. Isso é um ato profético. Então, você vai orar assim: Deus, em nome de Jesus. Toda paralisia, não, sentados. A hora que eu falar para levantar, vocês vão levantar e vão andar. Toda paralisia em toda a minha vida, que eu andei até agora, em todas as áreas da minha vida, que eu não saí do lugar, por motivos de pecado meu, te peço perdão, me arrependo.
por motivos de pecados dos meus antepassados, da primeira à quarta geração, do lado do meu pai e da minha mãe, que tem me paralisado até hoje, eu declaro agora, não tem mais poder, em nome de Jesus, em todas as áreas da minha vida, profissional, sentimental, familiar, financeira, ministerial, todas elas, eu dou a ordem agora, no nome de Jesus, sai essa paralisação, paralisia, sai agora, em nome de Jesus, e no nome de Jesus eu te digo, levanta, agora você levanta, e começa a andar agora, anda na igreja inteira, vai profetizando a situação que você precisa destravar, seja ela sentimental, familiar, emocional, relacionamento família, vida financeira, profissional que você ficou paralisado, ministerial, você não andou para frente nem para trás, você começa a declarar agora, eu estou livre, vou conquistar, nada vai me parar, nada, as minhas pernas estão libertas, meus pés para andar, conquistar, viver o sobrenatural do Senhor, aquilo que eu não vivi minha vida inteira, eu vou viver agora, porque eu creio no milagre, no sobrenatural, porque o que é espiritual vai sair da minha vida, eu tomo posse da vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aplauda o Senhor, pode sentar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. O Senhor é poderoso, queridos, para fazer além daquilo que estamos pedindo ou pensando. Amém? Ô, Miriam, tem como você pôr para mim? Aquele. O Senhor tem libertação para as nossas vidas. Amém, queridos? Ele quer nos livrar de tudo que tem nos prendido, de tudo que tem vindo contra nós, para nos roubar. Eu quero que você escute um louvor. O que está prendendo ainda você, se forem demônios, eles vão sair. Você vai entrar 2018. Acende um pouquinho só para mim achar, depois você apaga aqui o versículo que eu quero achar. Você vai ouvir, eu quero que você escute esse louvor. Esse louvor mexeu muito comigo. Porque às vezes nós nos sentimos assim, abandonados, numa situação que ninguém pode nos ajudar, só Jesus pode colocar. Quanto vale para você o gadareno? Quanto vale
pra cidade um desordeiro. Quem daria um centavo para o ajudar? Talvez ninguém acreditasse que ele poderia se recuperar. Mas Jesus nunca pediu opinião pra saber o que pode fazer. Graças a Deus. Ele faz que Ele o nos socorre, impossível, pois sem é pedir Deus. opinião de Ele é o ninguém. dono Não é verdade, de todo queridos? poder. Ele traz à existência o que não há, recupera o que ninguém pode recuperar. Ele é o mesmo hoje, sempre será, pois não mudou e jamais mudará. Graças a Deus. Jesus atravessou o lago só pra ver aquele jovem gadareno. E quando encontrou com seu olhar, lhe disse: eu não desisto de você. Pode a sociedade não querer te ver, tua família pode até te rejeitar, mas eu ainda tenho planos pra você e ainda vai me adorar. Talvez você já chore tanto tempo por alguém que não quer te escutar. Talvez alguém diga pra você: desista, esse aí já não tem jeito mais. Mas Jesus ainda busca gadarenos. Ele não vai desistir de te ajudar. Continue acreditando em sua casa e o milagre vai chegar. Jesus atravessou o lago só pra ver aquele jovem gadareno. E quando encontrou com seu olhar, lhe disse: eu não desisto de você. Pode a sociedade não querer te ver, tua família pode até te rejeitar, mas eu ainda tenho planos pra você e ainda vai me adorar. Jesus atravessou o lago só pra ver aquele jovem gadareno. E quando encontrou com seu olhar, lhe disse: eu não desisto de você. Pode a sociedade não querer te ver, tua família pode até te rejeitar, mas eu ainda tenho planos pra você e ainda vai me adorar. Adorar. Amém? Abre comigo em Mateus, capítulo 8, versículo 28. Onde está essa música que nós acabamos de cantar? Talvez essa música não é para nós, mas é para aqueles que você sabe que estão nessa condição. Mas para nós podermos ajudá-los, nós temos que estar em condições. Diz assim, Mateus 8, 28. Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos,
vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentro dos sepulcros, e tal ponto furioso que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou Jesus. E eles saíram, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou no despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas essas coisas que aconteceram aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar com Jesus. Vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse da terra deles. Jesus foi em Gadara só para libertar aqueles endemoniados que viviam nos túmulos e que ninguém queria cuidar deles. Às vezes nós vivemos assim, separados por causa de algumas situações, isolados. Mas o Senhor Jesus, Ele paga o preço. Ele foi expulso daquela cidade, porque aquela cidade preferia, a cidade inteira, aqueles jovens endemoniados, do que eles libertos e perderem os porcos. Com certeza mexeu com toda a vida financeira daqueles porqueiros. Por isso que eles não queriam Jesus lá. Mas eu quero que você reflita que o amor de Jesus por nós, Ele não mede distância, nem sacrifício, nem circunstâncias, nem situações. Jesus viveu coisas extraordinárias e deixou para nós. Jesus atravessa o lago e vai atrás de quem está precisando de ser liberto. Não abra mão de ninguém dos seus. A sociedade não quer, ele é discriminado, ele está largado. O Senhor manda nos falar hoje, a nós que estamos aqui: você tem o meu amor e você vai levar para eles a minha palavra e a salvação e a solução. Talvez você tenha falado: não aguento mais viver essa situação. Mas o Senhor Jesus está falando: eu amo a vida dele. Eu amo a vida dela, é importante para mim. E depois, queridos, que nós perdemos, não dá mais para nós fazermos mais nada. Mas o Senhor tem nos dado oportunidade. Às vezes nós não temos paciência, às vezes nós não pagamos preço, às vezes nós não jejuamos, às vezes nós não oramos, ou então fazemos aquilo que não é sacrifício. Jesus fez o sacrifício, ele pegou um barquinho com os discípulos, ele atravessou o lago da Galileia, o mar da Galileia, e ele foi lá. Os demônios sabiam que ele estava chegando e sabiam que ele era o Filho de Deus. Eu quero falar para você que os demônios sabem que você é filho de Deus. Eles sabem que você tem autoridade no nome dele. Aonde você chegar, no nome de Jesus, os demônios têm que sair. Os demônios têm que fugir de nós. Porque o Senhor Jesus nos deu autoridade. É no meu nome vocês vão expulsar demônios. No meu nome as pessoas serão curadas. Mas nós precisamos ser curados dos nossos interesses, da nossa soberba, da nossa vergonha. Mas eu vou falar. O que eles vão falar de mim? O que eles vão pensar? Jesus não se preocupou que aquela cidade falou: fora daqui, nós não queremos mais você aqui.
Mas os 2 gadarenos foram libertos. E o demônio nunca mais entrou neles. Porque o Senhor manda buscar aqueles que precisam. Um dia o evangelho chegou a nós. Nossos pais pagaram o preço, nossos avós. Quantos morreram para que o evangelho chegasse a nós? Mas nós não podemos abrir mão, queridos. Nós não podemos. O Senhor Jesus está contando com você, com vidas que estão dependendo de você. E o Senhor quer que você termine esse ano e comece decidido a levar salvação e libertação. O Senhor nos dá autoridade. O Senhor quer que você entenda que não existe nada que Ele não possa nos libertar. Ele pode libertar de um vício, sim. Ele pode libertar do sentimento de ódio, sim. Ele pode libertar do sentimento de rejeição, sim. Ele pode tirar a dor, Ele pode tirar a humilhação. Ele pode tirar a dor da perda. Porque só quem teve perda sabe a dor que é. E na nossa cabeça sempre fica falando assim, a nossa mente, mas eu poderia ter feito diferente. Mas não tem mais como consertar. Por isso que nós temos que alinhar a nossa vida hoje. Você está entendendo? Nós não podemos mais perder tempo. Nós não podemos mais perder ninguém. Nem da nossa casa, nem de perto, nem de longe. Nem aqueles que nós nunca vimos. E que Deus traz na nossa frente. Porque aquele é o momento de você falar. Jesus tem libertação para você. Jesus te ama. Ele vai mudar a tua história. O Senhor quer nos levar para uma condição diferente. Em Lucas capítulo 9, versículo 23. Diz assim. Lucas 9, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, e a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Nós vamos pedir perdão para o Senhor. Talvez você tenha falado, não consigo me libertar desse vício, dessa situação, desse problema. Mas quem vai fazer isso é para o Senhor. Você tem que se dispor e determinar. Eu não conheço ninguém que se determinou a fazer algo com Jesus e que não teve força para vencer. Não conheço. Então está o nosso grande desafio. O que é que tem nos crucificado? Qual que é a perturbação do inferno que tem nos atormentado e que nós não conseguimos nos livrar? O Senhor Jesus quer nos libertar. Ele tem o socorro para nós. Ele tem a vitória para nós. Eu quero orar com você. Fecha teus olhos. Senhor, nós te louvamos. Porque o Senhor não mudou. Que o Senhor, mesmo que os discípulos não sabiam o que Jesus ia fazer, pegou o barquinho. Mas Jesus sabia que ia encontrar aqueles gadarenos. Como o Senhor sabe como nos encontrar quando estamos fugindo, quando estamos nos escondendo, quando estamos entristecidos, amargurados, nos sentindo tão pesado. Ah, Senhor, nós queremos deixar o nosso fardo hoje aqui. Nós queremos ser libertos de todo o peso, toda acusação. Queremos te pedir perdão, Senhor, se tivemos oportunidade esse ano de falar e não falamos. Se tivemos oportunidade de pôr em prova o teu poder e não colocamos de medo que não desse certo, ou que o Senhor não fosse fazer. Ah, Senhor, nos perdoa. Por isso que nós precisamos da mente de Cristo, dos olhos espirituais, dos ouvidos.
Ah, Senhor, que o Senhor realmente destrave os olhos, ouvidos, o coração, as nossas pernas. Senhor, nós queremos ser, Pai, discípulos teus, Senhor. Nós queremos fazer as coisas que o Senhor fez. Nos capacita, nos cura. Perdoa o nosso egoísmo. Perdoa, Senhor, a nossa pequenez. Ah, Senhor, corremos tanto, fazemos tanto, e às vezes terminando um ano e não chegamos a lugar nenhum, estamos ajuntando às vezes aqui para a terra. Mas, Senhor, vai ficar tudo aqui na terra. Nós queremos ajuntar tesouros nos céus. Nós queremos ajuntar vidas nos céus, almas sedentas. Por isso nos ajuda, nos capacita, nos leva a fazer isso, Pai, na nossa casa, na nossa família, nos nossos vizinhos, nossos conhecidos, nossos parentes. Senhor, sabemos que esse é o tempo. Não sabemos se vamos chegar até o próximo final do ano que vem, mas, Senhor, nos capacita, nos enche de força. Ah, Senhor, entra com poder. Espírito Santo de Deus, nos dá clareza de todas as coisas. Nós queremos ser curados, Pai. Nós queremos, Senhor, ser transformados. Nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos dos céus. Por isso, Senhor, vem falar conosco. Espírito Santo, nos capacita a nos alimentar, a buscar a Tua palavra, Senhor, a sermos transformados pela Tua verdade, pela Tua palavra, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti nessa noite. Senhor, nós queremos virar o ano curados. Se existe algum sentimento, se existe alguma coisa que você ainda tem dentro de você, fique em pé no teu lugar, para nós orarmos. Nós vamos terminar o ano, alguns não vão estar aqui domingo, não vão estar dia 31, mas nós queremos orar com você, te ungir. Todo sentimento maligno, toda tristeza na tua alma, todo peso, toda acusação, nós vamos deixar aqui no altar hoje. Você vai buscar do Senhor o que você precisa para virar esse ano e viver de uma forma diferente 2019, liberto, enxergando, ouvindo, tendo condições de andar e chegar aonde o Senhor te levar, em lugares talvez que você nunca viu, fazer coisas que você nunca imaginou fazer, e ver aquilo que está no coração de Deus. O Senhor quer nos levar nesse tempo. E se existem coisas que você não entende, e você passou esse ano todo sem entender, o Espírito Santo, Ele quer te revelar. Se você tem coisas que você não entende, e você precisa de revelação, o Espírito de Deus vai te revelar. Nós vamos orar com você. Pode sair do teu lugar, vem aqui na